Hello, students! Então, olá, alunos, hoje são 10 de julho. Passa rápido, pessoal. Nossa! Então, sexta-feira, certo? Um dos dias mais esperados aí por vocês, né? Porque depois da sexta. Mas aí, como a gente está nesse período complicado, né? Qualquer dia aí não vai fazer tanta diferença pelo fato de a gente ter que ficar em casa. Mas enfim. Então, para vocês que estão vendo a nossa aula aí pela manhã, good morning. Se estiver vendo a aula pela tarde, good afternoon. Se estiver vendo a aula só à noite mesmo, good evening. Mas, por favor, não deixem de assistir as nossas aulas, certo? Se tem aula aí que você deixou de assistir, coloca aí em dias, certo? As aulas que a gente está fazendo essas aulas com muito carinho aí para vocês, certo? Não deixe de assistir nenhuma aula, certo? A gente tem as aulas do Zoom, mas não pense que só as aulas do Zoom são necessárias, não. É importante que vocês vejam as duas. Por isso que a escola está disponibilizando essas duas opções para vocês, ok? Não deixe de assistir nenhuma aula. É fundamental para vocês aí. Quanto mais vocês assistirem, mais vocês vão aprender, ok? Então, na nossa aula de hoje, certo? A gente vai falar sobre past tense of irregular verbs. A gente vai falar de verbos irregulares. Por que a gente não está falando de verbos regulares, de fato, que está aí como no livro? Os verbos regulares já são muito fáceis, certo? Verbo regular é só aquele que no máximo, quando você vai transformar um verbo regular do presente para o passado, você só acrescenta um D ou um ED no final dele, certo? Tipo se um verbo drive, que é o verbo de... drive não, deixa eu ver um verbo de love, que é o verbo amar, que termina já com a letra E, love. Então você só vai acrescentar a letra D, né? Isso no final, loved. I love, eu amo. I loved, eu amei, ou eu amava. Né? Então você só vai acrescentar a letra D no caso, porque a palavra love já terminou com a letra E. Outra palavra aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, um verbo aqui no presente para passar para o passado que seja regular. Watch, que é o verbo assistir. Watch. Não termina com a letra E. Então aí você acrescenta o ED. Watch it. Ok? I watch a movie. Eu assisto um filme. I watched a movie. Eu assisti um filme. Certo? Então no verbo regular, você só vai acrescentar a letra D ou ED no final. Essa é a boa notícia. Quer outra boa notícia? A maioria dos verbos em inglês são regulares. Ou seja, que você só vai colocar o D ou o ED no final. Agora tem uma notícia bem um pouquinho complicada. Verbos irregulares, certo? Irregular verbs. Esses aqui que fazem parte da minoria são os verbos que a gente precisa decorar. Ok? Então, os verbos que estão mencionados aí no livro são verbos que são irregulares, são verbos que vocês já podem estar colocando aí na memória de vocês aí, porque eles precisam ser decorados mesmo, certo? Não tem como. Vocês têm que decorar aí a forma do passado desses verbos. Então, no próximo slide aqui, a gente vai falar um pouquinho desses verbos. Irregular verbs. To talk about what happened yesterday, we use the past tense. Para a gente falar sobre o que aconteceu ontem, yesterday, nós usamos o passado, past tense, obviamente. Irregular verbs change completely. Example. Irregular verbs change completely. Example. A gente diz aqui que os verbos irregulares mudam completamente. Olha aqui os exemplos. O go, que é o verbo ir. I go, eu vou. I went, eu fui. Ok? Eat, que é o verbo comer. I eat, eu como. I ate, parece um nome até, né? Em português. I ate, eu comi. Ok? Do, que é o verbo fazer. I do, eu faço. I did, eu fiz. Ok? No próximo slide aqui, diz o seguinte: remember, an irregular verb is one that does not take the ending for the past simple form. O que disse aqui nesse ponto? Que o verbo regular é o único que não does not take the ending, não muda o final, né, de um passado para a forma simples. While most irregular verbs change completely, enquanto
a maioria dos verbos irregulares mudam completamente. Por exemplo, aqui o exemplo buy, que é o verbo comprar. I buy, eu compro. I bought, eu comprei ou eu comprava. Olha como muda completamente. Some irregular verbs do not change. Tem alguns verbos irregulares que não mudam, certo? Eles simplesmente ficam do mesmo jeito, tanto no presente quanto no passado. Essa é uma notícia boa, né? Por exemplo, ó, put, I put, eu coloco. I put, de novo, eu coloquei. Professor, como é que eu vou saber se estou falando no presente ou no passado? Vai depender do contexto, vai depender da situação, certo? Se for uma situação em que as coisas estejam ocorrendo no passado, então você vai entender que o verbo put está sendo colocado no passado, ok? No próximo slide aqui, nós temos ó, The Life of Montgomery Mathai. Acho que é assim que pronuncia, ok? A vida de Montgomery Mathai. Que no passado, 1940 was born in Kenya. Em 1940, was born in Kenya. Nasceu no Quênia. 1960 to 1966, went to school in the US. De 1960 a 1966, ele foi para a escola nos Estados Unidos. In 1971, got a PhD from the University of Nairobi. Em 1971, ele atingiu o PhD, é isso, da Universidade, é isso, de Nairobi. Aqui no próximo, 1976 to 2004, planted 30 million trees in Kenya. De 1976 a 2004, ele plantou 30 milhões de árvores no Quênia. Olha só, plantou, ok? 2004, won the Nobel Peace Prize. Em 2004, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, ok? Muito legal, ele mereceu, né? Então, olha, aqui de 1940, vamos ver o passado dele. Was born, nasceu. Went to school, foi para a escola. Got a PhD, ou seja, ganhou o mestrado, né? Ganhou o diploma. Planted, plantou. Won, ganhou, ok? Então aqui foram o past, aqui foram situações do passado dele, onde nós usamos verbos no passado. E aqui já no now é o presente, ok? No próximo slide aqui, nós temos o the simple past, passado simples. Use the simple past to talk about an event that happened in the past. Como já foi comentado isso, nós usamos o passado simples aqui para falar sobre um evento que aconteceu no passado, ok? 1971, got a PhD from the University of Nairobi. Em 1971, ele ganhou o PhD da Universidade de Nairobi, ok? E aqui no now, que é agora, certo? Já é o que veio antes do now, certo? Foi o passado. Como vocês veem, o chapéuzinho de... como é que se chama a produção? Esse chapéuzinho aqui de... Cabelo. Pronto, são de universitário, né? Cabelo, pronto, a produção aqui já me deu a peça. Pronto. Enfim, pessoal, não leve mais essas coisas, ok? No nosso próximo slide, nós temos aqui os regular verbs. Nós temos os regular verbs aqui, como eu tinha explicado para vocês, são aqueles verbos, olha, que diz aqui, in the simple past end in ed. If the base form ends in e, add only d. Até aqui diz, olha, no passado simples, o verbo termina em ed, e se a forma do verbo terminar com e, já, a gente só acrescenta o d, eu tinha explicado para vocês. If the base form ends in y, se a forma terminar em y, depois de uma consoante, né, se antes do y tiver uma consoante, o que vai acontecer? A gente muda o y para a letra i e acrescenta o ad. Vamos ver isso na prática. She moved back to Kenya. Ela se mudou de volta para o Kenya. She planted trees. Ela, plant, o ED. Aqui, moved já tinha o E, então acrescentou só o D. She planted trees. Ela plantou árvores. She studied biology. O study aqui, pessoal, termina com Y, certo? Então, de acordo com essa regra do Y, e antes de tiver uma consoante, o que acontece? A gente,
antes do Y teria a letra D, então a gente tem que tirar o Y, substituir pelo I e acrescentar o AD. She studied biology. Ela estudou biologia. No slide a seguir, no próximo slide, nós temos aqui a verb forms, as formas de verbo. Use the same verb form for all persons. Nós usamos aqui para todos os pronomes a mesma forma de verbo. Olha aqui, ó. I studied, you studied, he studied, she studied, it studied, we studied, they studied. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, they worked. I lived, you lived, he lived, she lived, it lived, we lived, they lived. Essa é a notícia boa. Não tem esse negócio de ficar mudando a conjugação, certo? É uma conjugação para todo mundo, do mesmo jeito. O que eu vou usar para o I, para o you, para o he, para o she, todos eles vão receber a mesma conjugação quando se trata do passado. Isso sim é uma notícia boa, né? No próximo slide aqui, nós temos aqui, olha, negative. Use did not, the base form of the verb for negative statements in the simple past. A gente vai usar o did not, mais o verbo, é isso, do verbo para a forma negativa, né, isso das frases no simple past. Vamos entender isso melhor. We did not have a lot of money. Nós não tínhamos, né, isso, muito dinheiro, ok? Então, have aqui ele fica do mesmo jeito que ele fica no presente, é só o have mesmo. Porque o did not, pessoal, já é um auxiliar negativo que já está no passado. Então, ele já dá a ideia de que a frase ali está no passado. Então, quando você coloca o did not, você deixa o verbo já no presente mesmo, não precisa mudar ele para o passado. Base form verb, ok. She didn't go to school in England. Ela não, ou didn't aqui, que é o não no passado. Go, permaneceu no presente mesmo, porque o auxiliar didn't já está no passado. Didn't go, não foi. Didn't go to school in England. Ela não foi para a escola na Inglaterra. Ok? Próximo slide. Aqui diz time expressions, na expressão de tempo. Come at the beginning of or at the end of a sentence. As expressões de tempo podem vir tanto no começo ou no final de uma frase. Last week, que é semana passada, she traveled to Norway. Ela viajou para a Noruega. Okay? Her parents visited the capital city a year ago. Os pais dela visitaram a cidade, a capital, a year ago, ou seja, um ano atrás. Okay? This morning, essa manhã, ou seja, algo que passou, né? Se já é tipo de tarde ou de noite, então se falou dessa manhã, então já é um tempo passado, né? This morning we listened to the news about her award. Essa manhã nós ouvimos o noticiário sobre o prêmio dela. Ok? No próximo slide, a gente tem aqui non-threats, baseado nessas explicações. Tell a partner about the things you did or didn't do at the times listed. Use the words in the box. Aqui para falar para alguém que está aí com você, que pode participar da atividade com você aí na sua casa, sobre coisas que você fez ou não fez, não é isso? Nos tempos listados, nos tempos que estão aqui, ó, usando as palavras da caixa. Essas palavras aqui, cook, que é o verbo cozinhar, fazer comida, study, que é estudar, play, que é jogar, ou brincar, watch, assistir, work, que é trabalhar, exercise, que é exercitar, visit, que é visitar, clean, que é limpar, fix, que é consertar, listen, que é ouvir, travel, que é viajar, stay, que é ficar. Ok? Então esses verbos aqui você tem que normalmente passar entre no passado. E isso se você não usar os auxiliares negativos, né? No caso aqui, ó, last weekend, aqui temos as expressões de tempo. Last weekend, fim de semana passado. 2 days ago, há 2 dias. This morning, essa manhã. Last night, ontem à noite. Last year, ano passado. Ok? Last weekend, um exemplo, watch. You study. Last weekend, fim de semana passado, I watched TV. Eu assisti TV. I did it
I didn't study English. Eu não estudei inglês. Perceberam que o study continua da mesma forma dele, não mudou para o passado. Por quê? Porque o auxiliar did já está no passado. Então, nessas condições, a gente tem, observando isso, a gente tem que tomar cuidado para não deixar tanto did e o verbo no passado aí. Não dá certo, certo? Próximo slide aqui, nós temos os irregular verbs que tem different forms in the simple past. Aqui diz que eles têm formas diferentes no passado. Wondering won many awards for work. Era ela, a pessoa, eu achava que era ele. Wondering won many awards for work. Wondering ganhou muitos prêmios para o trabalho dela. Okay? Do teach, won, que é o passado de win. Teach, que é o verbo ensinar. Taught, que é o passado de teach. She taught at several universities. Ela ensinou em várias universidades. Ok? Próximo slide aqui. Negative 2. Be careful. Tomem cuidado. Cuidado. Don't use did or didn't with the past tense of the form of the verb. Vocês não podem usar o did ou didn't. Depois de você colocar o verbo no passado também, certo? Como tipo, she didn't plant it. Não pode. She didn't plant. Ok? Same way dele. Trees. Ok? She didn't plant trees. Fica desse jeito. Tá? Só um pouquinho passado aqui, cara. Enfim, she planted trees in Kenya. Ela plantou árvores no Quênia. Went to English. She didn't went. No, she didn't go. She didn't go to England in 1966. She went back to Kenya in 1966. Ou seja, depois dos auxiliares, que são did ou did, os verbos que vêm depois dele, você não pode colocar no passado, certo? Porque esses auxiliares já estão no passado. Certo? É como se você estivesse dizendo, saindo para fora, entrando para dentro, subindo para cima, descendo para baixo. A gente não precisa dizer essas coisas, certo? Porque a gente está usando redundância. Se vai descer, tem que descer para baixo, né? Ok? Então, olha, é mais ou menos nessa teoria que vocês não podem usar o did ou didn't com o verbo no passado, certo? Vai ser como se a gente estivesse dizendo, sendo redundante, ou seja, dizendo duas coisas, duas palavras ali desnecessárias dentro da mesma frase. Ok? Próximo slide aqui, nós temos aqui as práticas. Ó. Aqui diz o seguinte: describe your life to your partner. Você vai descrever a sua vida para a pessoa que está com você na sua casa. Use the simple past and these verbs. Use o passado simples e esses verbos. Be born, que é o verbo nascer. Was born, nasceu ou nasci. Grow up, que é o verbo crescer. Grew up, cresci ou cresceu. Begin college, começar faculdade. Began college, comecei ou começou faculdade. Fall in love, se apaixonar. Fell in love, I fell in love, eu me apaixonei. You fell in love, você se apaixonou. Go to school, ir para a escola. Passado, went to school. I went to school, eu fui para a escola. Leave home, sair de casa. Left home, eu saí de casa, ok? I leave home, eu saio de casa. I left home, eu saí de casa, ok? Não é muito bom usar esse verbo nesse período, não, né? Se for, tem que usar com cuidado, né? Come to the city, vir para essa cidade. I came to the city, eu vim para essa cidade. You came to the city, você veio para essa cidade. Choose a mayor, escolher um prefeito. Chose a mayor, eu escolhi um prefeito. You chose a mayor, você escolheu um prefeito. Ok? Major. Próximo slide, a gente tem os yes, no questions. A gente vai fazer perguntas com yes ou no no simple past. Nós usamos o did, mais o sujeito e a base aqui do verbo. Did she finish college? Did, que é o auxiliar, o sujeito. He, she, it. Ou então pode ser os parents, que seriam os pais, pode ser o nome da pessoa também.
Base form, o verbo fica normal mesmo por causa do presente, por causa do auxiliar no passado, como eu tinha explicado já para vocês. E aqui vem as outras palavras para completar a frase. Did she finish college? Ela terminou a faculdade. Did her parents, que é os pais dela, did her parents help her? Os pais dela ajudaram ela, ok? Então, quando você vai fazer pergunta no passado, você usa o auxiliar did, ok? E o verbo da frase não precisa mudar, ele fica no presente mesmo, porque o did já mudou a frase para o passado, ok? No próximo slide, a gente tem aqui, olha, short answers, respostas curtas, onde você vai dizer sim ou não. You can use did or didn't in the short answer. In the past, simple past tense, você pode usar o did ou did na resposta curta no passado simples. Olha aqui uma pergunta de sim ou não. Did Mongari return to Kenya? A Mongari voltou para o Quênia? Yes, she did. Sim, ela voltou. Okay? Did she plant trees in the US? Ela plantou árvores nos Estados Unidos? No, she didn't. Não, ela não plantou. Não foi nos Estados Unidos, foi no Quênia, né? Como vocês viram. No próximo slide aí, nós temos aqui o practice trio. Aqui diz, ó, pratique fazendo perguntas e respondendo, certo? Sobre o passado. Você usa o did e as expressões de tempo. Olha como exemplo, ó. Passed the exam last week. Passar na prova. E last week é a expressão de tempo, tipo, na semana passada. Então, yes, I did. Alguém poderia perguntar, did you pass the exam last week? Você passou na prova semana passada? Se sim, yes, I did. Se caso você não atingiu a média, no, I didn't. Não passei. Okay? Então a gente tem outros exemplos aqui dos itens 2, 3, 1, 2, 3 e 4, para vocês tentarem montar frases aí, ó, igual como está aqui no exemplo. Certo? Watch TV, que é assistir TV, e last night, que é ontem à noite. Eat breakfast, que é tomar café da manhã. This morning, essa manhã, ok? Do your homework, fazer sua tarefa de casa. E a expressão do tempo é yesterday, ontem. Go shopping, fazer compras, não é isso? E a expressão do tempo aí, ó, last month, no mês passado, ok? Então vocês podem montar aqui através desse exemplo, certo? E vocês responderem aí também de acordo com a situação, né? Se vocês assistiram TV, se vocês tomaram café da manhã, se vocês fizeram a tarefa de casa, se vocês foram fazer compras, certo? Isso vai depender muito da resposta de vocês. Se sim, você vai dizer yes, I did. Se caso não, vocês vão dizer no, I didn't. Ok? No próximo slide aqui, a produção esqueceu de me avisar, né? Mas também foi falhamentos. Primeiro legal. Ok? Mas enfim, esse foi o nosso slide. Foi uma aula muito rica hoje, com past, simple past, certo? Tomando cuidado também sobre quais são os verbos regulares e os verbos irregulares, certo? Então, espero que vocês tenham realmente absorvido o conhecimento de hoje, que vocês possam pôr em prática, certo? E essa é a nossa aula de hoje. Então, nos vemos na próxima aula, certo? Bye, bye. Next time.